CDT, Centro de Treinamento Teológico, Escola de Libertação, P.R. Ney Mendonça. Prefácio. Este não é apenas um livro, este é um manual de guerra. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão sofrendo, mas não sabem a origem do seu sofrimento. Pensam que é apenas emocional, psicológico ou circunstancial. Mas existe uma verdade que poucos estão preparados para ouvir. Existe um mundo espiritual ativo. Existe uma guerra acontecendo todos os dias, e muitos estão sendo atingidos sem perceber. Este livro nasce de um chamado para abrir os olhos da igreja, um chamado para levantar homens e mulheres preparados, um chamado para romper cadeias espirituais que estão aprisionando famílias inteiras. Ao longo deste conteúdo, você vai entender que nem tudo é natural, nem todo comportamento é apenas psicológico, nem toda dor começou agora. Muitas batalhas começam no invisível e só se manifestam no visível. Você vai aprender que existem níveis de ataque espiritual. Primeiro, a influência, depois, a manifestação e, por fim, o domínio. Mas também vai aprender algo maior. Deus não te chamou para ser vítima, Ele te chamou para ser guerreiro. Este material não é para curiosos, é para quem deseja crescer espiritualmente, entender o mundo espiritual, ajudar pessoas, viver em autoridade, romper cadeias na própria vida e na família. Se você está com este livro nas mãos, não é por acaso, é um chamado. Prepare-se, porque a partir de agora você não vai mais viver no nível da ignorância espiritual. Você vai entrar em um novo nível: guerra, autoridade, libertação. Ney Mendonça, levantando uma geração de guerreiros. Capítulo 1. O mundo espiritual é real. O maior erro de uma pessoa não é perder uma batalha. O maior erro é não saber que está em uma guerra. Muitas pessoas estão sofrendo, perdendo, vivendo ciclos repetitivos. E não conseguem entender o porquê. Elas tentam resolver tudo no natural. Mas existe uma verdade que precisa ser revelada. O mundo espiritual é real, e ele influencia diretamente o mundo natural. 1. Existem duas dimensões ativas. A Bíblia nos mostra que existem duas realidades, o visível e o invisível. Colossenses 1:16 diz: Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ou seja, nem tudo que existe você consegue ver, mas mesmo não vendo, está atuando. 2. O invisível controla o visível. Muita gente pensa que o que vê é o mais importante, mas a Bíblia ensina o contrário. 2 Coríntios 4:18 diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque o que não se vê é eterno. E o que se vê é temporal. Revelação. O que você está vivendo hoje no natural pode ter começado no espiritual. 3. A guerra não é natural. Muitas pessoas acham que estão lutando contra pessoas, mas a palavra é clara. Efésios 6:12 diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Isso muda tudo. O problema não é só o que você vê. Existe uma raiz espiritual por trás. 4. Jesus tratava o mundo espiritual como realidade. Jesus nunca negou o mundo espiritual. Ele confrontou. Ele expulsou demônios. Ele discerniu espíritos. Ele libertou vidas. Marcos 1:34 diz: E curou muito, e expulsou muitos demônios. Ou seja, o ministério de Jesus incluía libertação. 5. Ignorar o mundo espiritual é perigoso. Existem dois extremos: achar que tudo é demônio ou achar que nada é demônio. Os dois estão errados. Oséias 4:6 diz: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Revelação. Quando você não discerne, você se torna vulnerável. 6. Existem influências espirituais constantes. Você não está neutro, ou você está sendo influenciado por Deus, ou por outras forças espirituais.
Efésios 2:2, fala sobre o príncipe da potestade do ar. Isso mostra que existe uma atmosfera espiritual e muita gente está sendo afetada sem perceber. 7. A batalha começa na mente. Antes de virar ação, vira pensamento. Antes de virar queda, vira sugestão. 2 Coríntios 10:5 fala sobre levar cativo todo pensamento. Revelação profunda. Nem todo pensamento é seu. Aplicação pessoal. Pare e analise. O que tem se repetido na sua vida? Quais lutas não param? Quais comportamentos você não consegue controlar? Pode não ser apenas natural. Pode existir uma raiz espiritual. Declaração profética. Eu declaro, seus olhos espirituais estão sendo abertos. Todo engano cai por terra. Toda cegueira espiritual é quebrada. Você vai discernir o que antes não discernia. Você vai entender o que antes não entendia. E a partir de hoje, você não vai mais lutar no escuro. Ativação espiritual. Ore assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Me dá discernimento para entender o mundo invisível. Me livra de toda cegueira espiritual e me leva a viver em autoridade. Em nome de Jesus, amém. Frase de impacto do capítulo. Quem não discerne o mundo espiritual, luta batalhas erradas. Capítulo 2. A origem da guerra espiritual. Não existe guerra sem uma origem. E para entender a batalha que você está vivendo hoje, você precisa entender onde tudo começou. A guerra espiritual não começou na terra, ela começou no céu. 1. Deus criou tudo perfeito antes da queda. Existia perfeição. Deus não criou o mal. Deus não criou demônios. Ele criou anjos, seres espirituais perfeitos, organizados com função e propósito. Gênesis 1:31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Revelação. O mal não foi criado, o mal foi gerado pela rebelião. 2. Lúcifer, o ungido que caiu, antes de ser Satanás. Ele era Lúcifer, um ser de alta posição no céu. Ezequiel 28:14 diz: Tu eras querubim ungido para proteger. Ele não era qualquer anjo, era protetor, estratégico, próximo da glória, mas algo aconteceu. 3. O nascimento do orgulho. A queda não começou com ação, começou com um pensamento. Isaías 14:13 diz: Tu dizias no teu coração. Revelação profunda. Toda queda começa dentro. Antes de Lúcifer cair, ele se exaltou por dentro. Ele disse: Eu subirei, eu serei, eu me assentarei. Ele não queria servir, ele queria ser igual a Deus. 4. A rebelião no céu. O orgulho gerou rebelião, e a rebelião gerou guerra. Apocalipse 12:7 diz: Houve batalha no céu. Lúcifer não caiu sozinho, ele arrastou uma parte dos anjos. Apocalipse 12:4 diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Isso é muito forte. O mal não é só um ser. Existe um sistema espiritual organizado. 5. A expulsão de Lúcifer. Deus não negocia com rebelião. Isaías 14:15 diz: E contudo levado serás ao inferno. Lucas 10:18 diz: Eu via Satanás como raio cair do céu. Revelação. A queda foi rápida, a consequência foi definitiva. 6. O início da guerra na terra. Depois de cair, Satanás não parou. Ele veio para a terra, e o primeiro alvo foi o homem. Gênesis 3:1 diz: Ora, a serpente era mais astuta. Ele não atacou com força, ele atacou com engano. 7. A estratégia do inimigo. Satanás não chega gritando, ele chega sugerindo. Gênesis 3:4 diz: Certamente não morrereis. Ele distorce a verdade, confunde a mente e planta dúvida. E foi assim que o pecado entrou. 8. A guerra continua até hoje. Desde o Éden, a guerra não parou. Ela apenas mudou de formato. Hoje é na mente, nas emoções, nas famílias, nos comportamentos. Mas a origem é a mesma: rebelião contra Deus. 9. O objetivo do inimigo. O diabo tem um propósito: roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas ele não começa destruindo, ele começa enganando. Aplicação pessoal.
Entenda isso. Se a guerra começou no céu, ela não é natural. Se o ataque começa no pensamento, você precisa discernir sua mente. Se Lúcifer caiu por orgulho, cuidado com o que você alimenta dentro de você. Declaração profética. Eu declaro, toda mentira do inimigo cai por terra, toda semente de engano é arrancada, toda influência maligna perde força sobre a sua vida. Você vai discernir o que é de Deus e o que não é, e nunca mais será enganado. Ativação espiritual. Ore assim: Senhor, me livra de todo engano, quebra toda mentira que foi plantada na minha mente, me dá discernimento para identificar as estratégias do inimigo e me firma na tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Frase de impacto do capítulo: o inimigo não começa destruindo, ele começa enganando. Capítulo 3. A queda de Lúcifer e a estrutura do reino das trevas. A queda não foi um evento simples, foi um processo, e para entender o reino das trevas, você precisa entender como ele foi formado. 1. A queda começou na corrupção interna, antes da expulsão. Houve corrupção. Ezequiel 28:15 diz: Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Revelação. O mal não veio de fora, nasceu dentro. Lúcifer não foi atacado, ele se corrompeu. 2. A beleza gerou soberba. Ezequiel 28:17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza. Ele olhou para si e parou de olhar para Deus. Isso é perigoso. Quando o foco sai de Deus, a queda começa. 3. As pedras afogueadas e a corrupção. Lúcifer tinha acesso à glória, andava no meio das pedras afogueadas, mas ao invés de administrar a glória, ele se apropriou dela. As pedras representam recursos, glória, autoridade. Quando um ser tenta tomar para si o que é de Deus, ele se corrompe. 4. A queda foi espiritual antes de ser posicional, antes de ser lançado para fora. Ele já estava caído por dentro. Isso explica muita coisa. Tem gente que ainda está no lugar, mas já caiu por dentro. 5. A expulsão foi consequência, não causa. Deus não criou o problema. Deus respondeu ao problema. Isaías 14:15 diz: Levado serás ao inferno. Revelação. Deus não expulsa sem motivo. A expulsão é resultado da corrupção. 6. A formação do reino das trevas. Quando Lúcifer cai, ele não cai sozinho. Ele leva uma estrutura. Apocalipse 12:4 fala da terça parte. Isso gera um sistema. O reino das trevas não é bagunçado. Ele é organizado. 7. A hierarquia espiritual das trevas. Efésios 6:12 menciona: principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais. Explicação. Principados representam o domínio territorial. Potestades representam a autoridade de influência. Príncipes das trevas representam o governo em regimes. E as hostes representam a ação direta nas pessoas. 8. O objetivo do reino das trevas não é só atacar, é governar. E como ele governa? Através de engano, pecado, legalidade e influência. 9. A conexão com o homem. Quando o homem cai, ele entrega legalidade. Isso liga os dois mundos, o reino das trevas e a vida humana. 10. O padrão se repete até hoje. O que derrubou Lúcifer derruba pessoas hoje: orgulho, autossuficiência, desejo de controle e rebelião. A mesma raiz produz o mesmo fruto. Aplicação pessoal. Analise onde você tem olhado mais para si do que para Deus. Onde existe orgulho escondido? Onde existe resistência em se submeter? Cuidado, a queda não começa quando você cai. Começa quando você se desalinha por dentro. Declaração profética. Eu declaro: toda soberba cai por terra. Toda corrupção interna é exposta e curada. Todo orgulho é quebrado. Deus está alinhando o seu interior e você não vai cair. Ativação espiritual. Ore assim: Senhor, sonda o meu coração.
remove todo o orgulho escondido, me alinha contigo por dentro e não permita que eu me corrompa. Em nome de Jesus, amém. Frase de impacto do capítulo. Antes de cair por fora, muitos já caíram por dentro. Capítulo 4. A autoridade do homem e como ele perdeu o domínio. Deus não criou o homem fraco. Deus criou o homem com autoridade. Para entender a batalha espiritual, você precisa entender isso. O homem não foi criado para ser dominado, foi criado para governar. O homem foi criado com domínio. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem e domine. Isso é muito forte. Deus entregou autoridade ao homem, domínio sobre a terra, os animais e o ambiente. O homem era representante de Deus na terra. 2. A autoridade era legal, não forçada. Deus não colocou o homem na terra à força. Ele deu legalidade. Isso é uma chave espiritual. No mundo espiritual, tudo funciona por legalidade. Ou você tem direito, ou não tem. 3. O Éden era um ambiente espiritual e natural. O jardim não era só um lugar bonito, era um ambiente de governo. Gênesis 2:15 diz: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o guardar. 2 funções: cultivar e guardar. Cultivar significa desenvolver. Guardar significa proteger. 4. A primeira brecha espiritual. A queda não começou com o pecado, começou com a falta de vigilância. Adão estava no lugar, mas não guardou. A serpente entrou. 5. O ataque foi na mente, não na força. Gênesis 3:1 diz que a serpente era astuta. Ela não usou força. Usou pergunta, dúvida e distorção. Isso muda tudo. O inimigo não precisa te forçar. Ele precisa te convencer. 6. A perda da autoridade. Quando o homem desobedece, ele entrega legalidade. Romanos 6:16 diz: a quem vos apresentais por servos. Revelação: quem você obedece passa a te governar. 7. A transferência de domínio. O homem perdeu o governo e o inimigo passou a atuar na terra. Lucas 4:6 diz: porque a mim me foi entregue. Isso é forte. Não foi roubado, foi entregue. 8. O impacto da queda. Depois do pecado, entrou medo, vergonha, culpa e separação. Gênesis 3:10 diz: tive medo. O homem que governava agora se esconde. 9. A mente passou a ser campo de guerra. Antes, o homem vivia em alinhamento. Depois da queda, surgiram confusão, conflito interno e duplicidade. A batalha se instalou dentro. 10. O padrão continua até hoje. O que aconteceu no Éden se repete todos os dias. Quando você não vigia, duvida ou desobedece, você abre portas. 11. Mas Deus já tinha um plano, mesmo após a queda. Deus libera uma promessa. Gênesis 3:15 diz: ele te ferirá a cabeça. Jesus já estava no plano. A restauração da autoridade viria. Aplicação pessoal. Pare e analise. Onde você tem perdido a autoridade? Onde você tem aberto portas? Onde você tem deixado de vigiar? Lembre-se, ninguém perde autoridade do nada. Perde por decismes. Declaração profética. Eu declaro: toda a autoridade perdida está sendo restaurada. Toda a legalidade maligna está sendo quebrada. Toda a porta aberta está sendo fechada. Você volta a governar. Ativação espiritual. Ore assim: Senhor, me devolve a autoridade que eu perdi. Fecha toda a porta que foi aberta. Me dá discernimento para vigiar. E me ensina a governar minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Frase de impacto do capítulo. Autoridade não se perde por ataque. Se perde por permissão. Capítulo 5. Legalidades espirituais. No mundo espiritual, nada acontece por acaso. Tudo funciona por legalidade. Se existe acesso, existe permissão. 1. O que são legalidades espirituais? Legalidade espiritual é um direito que foi concedido. Pode ser consciente, inconsciente, herdado ou adquirido. Isso explica muita coisa. Tem gente que ora, mas não avança. Por quê? Porque existe uma legalidade aberta. 2. Deus trabalha com princípios, não com emoção.
Deus é justo. Ele não age baseado apenas em sentimento. Salmos 89:14 diz: Justiça e juízo são a base do teu trono. Revelação: se existe uma legalidade contra você, precisa ser tratada. 3. Como as portas são abertas. As portas espirituais se abrem principalmente por desobediência, pecado, palavras, acordos e feridas. Pecado. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Pecado gera acesso. Palavras. O que você fala tem poder. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Tem gente abrindo porta com a boca. Acordos. Quando você concorda, você autoriza, mesmo sem perceber. Feridas emocionais. Dor não tratada. Vira-porta. Rejeição, traição e abandono abrem espaço para influência espiritual. 4. Legalidade geracional. Existem coisas que não começaram em você. Êxodo 25 diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos. Padrões familiares como vícios, fracassos, doenças e comportamentos repetitivos não são coincidência. 5. O inimigo precisa de acesso. O diabo não pode simplesmente entrar. Ele precisa de uma porta. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Revelação: se não der lugar, ele não entra. 6. Como identificar uma porta aberta? Alguns sinais incluem problemas repetitivos, quedas constantes, pensamentos invasivos, opressão e falta de paz. Isso pode indicar legalidade. 7. Como fechar as portas? Existem passos espirituais. Arrependimento. 1 João 1:9 diz: se confessarmos. Arrependimento fecha a porta. Renúncia. Você precisa declarar: eu renuncio. Isso quebra acordos. Perdão. Quem não perdoa mantém porta aberta. Mateus 6:14. Quebra de palavras. Palavras negativas precisam ser anuladas. Alinhamento com Deus. Obediência restaura a autoridade. 8. Não adianta expulsar sem fechar a porta. Mateus 12:43-45 mostra que o espírito sai e volta. Por quê? A casa estava vazia, varrida e desorganizada. Não basta expulsar, tem que preencher com Deus. 9. Preparação para os próximos níveis. Agora que você entende legalidade, portas e acessos, você está pronto para entender algo mais profundo, como o inimigo opera em níveis. Aplicação pessoal. Pergunte para você: qual porta eu abri? Qual área precisa ser tratada? O que eu preciso renunciar hoje? Não ignore. Portas abertas geram consequências. Declaração profética. Eu declaro: toda porta aberta está sendo fechada, toda legalidade maligna está sendo quebrada, todo acesso do inimigo está sendo cancelado. Você vai viver em liberdade. Ativação espiritual. Ore assim: Senhor, eu me arrependo de tudo que abriu portas, eu renuncio todo acordo com as trevas, eu perdoo quem me feriu e declaro que minha vida pertence a Ti. Em nome de Jesus, amém. Frase de impacto do capítulo: onde existe legalidade, existe acesso. Onde existe arrependimento, existe fechamento. Capítulo 6. Radiação espiritual. Existem ataques que você vê, mas existem ataques que você sente, sem conseguir explicar. Esse é o primeiro nível de ataque espiritual, a radiação. 1. O que é radiação espiritual? Radiação espiritual é uma influência invisível, não é possessão, não é manifestação direta, mas é uma atmosfera que afeta. É como um campo invisível. Você não vê, mas sente. 2. A Bíblia mostra ambientes espirituais. 1 João 5,19 diz: o mundo jaz no maligno. Isso mostra que existe um ambiente espiritual ativo. Não é neutro, existe influência. 3. A radiação atua na mente. O primeiro lugar que a radiação ataca é a mente. 2 Coríntios 11:3 diz: assim como a serpente enganou, não foi força, foi influência. 4. Sintomas da radiação espiritual. Você começa a perceber pensamentos que não eram seus, tristeza sem motivo, angústia repentina, confusão mental e desânimo. Isso não é normal. Pode ser influência. 5.
Ambientes geram radiação. Existem lugares que carregam peso. 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem. Não é só companhia, é ambiente. 6. Pessoas também liberam ambientes. Cada pessoa carrega uma atmosfera. Tem pessoa que chega e traz paz, e tem pessoa que chega e traz peso. 7. Radiação. Não é possessão. Importante entender: você não está possesso, mas está sendo influenciado. Isso é perigoso porque muita gente ignora. 8. O perigo da continuidade. Se não for tratado, a radiação evolui. Primeiro você sente, depois você pensa, depois você age. E aí entra o próximo nível. 9. Como se proteger da radiação. Existem chaves espirituais, discernimento. Você precisa identificar. Nem todo pensamento é seu. Ambiente espiritual. Crie um ambiente de Deus com oração, palavra e louvor. Separação. Saia de ambientes pesados. Autoridade. Você pode repreender. 10. Jesus não andava em qualquer atmosfera. Ele discernia, ele se retirava, ele orava, ele governava, ele não era dominado pelo ambiente, ele dominava. Aplicação pessoal. Analise quais ambientes têm te afetado, quais pensamentos não fazem sentido. Quando seu humor muda sem motivo, isso pode ser radiação, declaração profética. Eu declaro: toda influência invisível perde força agora. Todo peso espiritual sai da sua vida. Toda confusão mental é quebrada. Você vai discernir e governar. Ativação espiritual. Ore assim: Senhor, me dá discernimento para identificar toda influência. Me livra de ambientes que não vêm de ti. E me faz governar minha mente. Em nome de Jesus. Amém. Frase de impacto do capítulo: antes de controlar, o inimigo influencia. Capítulo 6, edição 2, radiação espiritual. Existem ataques que chegam com barulho, mas os mais perigosos chegam em silêncio. A radiação espiritual não grita, ela sutilmente influencia. 1. Radiação é influência contínua. Radiação não é um ataque pontual. É um fluxo, é algo que fica ao redor pressionando, sugerindo e pesando. Efésios 2:2 fala sobre o príncipe da potestade do ar. Revelação. Existe uma atmosfera espiritual operando. 2. O ar espiritual que você respira. Assim como existe ar natural, existe um ar espiritual. Atos 17:28 diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso mostra que você está imerso em uma realidade espiritual, e essa realidade influencia você. 3. Radiação ataca antes do pecado. Antes de alguém cair, ele foi exposto. Gênesis 3:1 diz que a serpente era astuta. Primeiro veio a influência, depois veio a decisão. 4. A mente é o primeiro campo de contato. 2 Coríntios 10:5 fala sobre levar cativo todo pensamento. Revelação profunda. Se você não governa a mente passa a ser governada. 5. Nem todo pensamento é seu. 2 Coríntios 11:3 fala sobre como a serpente enganou. Existem pensamentos que surgem do nada, insistem sem motivo e contrariam sua fé. Isso pode ser radiação. 6. Ambientes liberam influência. Salmos 1:1 fala sobre o bem-aventurado que não anda. Existe uma progressão: andar, parar e assentar. Começa na exposição. 7. Companhias afetam o campo espiritual. 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem. Não é só comportamento, é transferência de ambiente. 8. O caso de Saul, radiação na prática. 1 Samuel 16:14 diz que um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Saul não começou possuído, ele foi sendo afetado. Resultado: ira, instabilidade e perseguição, radiação que evoluiu. 9. O caso de Pedro, influência momentânea. Mateus 16:23 diz: arreda-te, Satanás. Pedro não estava possuído, mas foi influenciado. Radiação na mente. 10. Como identificar radiação? Sinais claros incluem mudança repentina de humor, pensamentos intrusivos, desânimo sem causa, perda de foco espiritual e confusão. Isso não é coincidência.
11. Como quebrar a radiação? Discernimento ativo. Você precisa perceber. Hebreus 5,14 fala em discernir o bem e o mal. Renovação da mente. Romanos 12,2 fala em transformar pela renovação. Declaração da palavra. Jesus venceu com está escrito. Ambiente de presença. Louvor, oração e palavra mudam a atmosfera. Autoridade espiritual. Você não é passivo, você governa. 12. Radiação ou direção de Deus. Nem toda influência é maligna. João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso precisa discernir. Aplicação pessoal profunda. Responda: quando foi a última vez que você sentiu um peso sem explicação? Quais pensamentos têm se repetido? Quais ambientes têm te enfraquecido? Não ignore os sinais. Exercício prático. Escreva 3 pensamentos que têm se repetido, 3 ambientes que te afetam e 3 pessoas que alteram seu estado. Agora pergunte: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Declaração profética. Eu declaro: toda radiação espiritual é quebrada agora. Toda influência maligna perde acesso. Toda confusão mental cai por terra. Sua mente está sendo alinhada com Deus. Ativação espiritual. Ore. Senhor, eu rejeito toda influência que não vem de Ti. Eu tomo autoridade sobre a minha mente. Eu declaro que meus pensamentos são alinhados contigo. Em nome de Jesus, amém. Frase de impacto. A maior guerra não começa no corpo, começa na atmosfera. Capítulo 7. Corporação. Existe um momento em que o que você sentia começa a aparecer. O que era invisível se torna visível. Esse é o segundo nível, a corporação. 1. O que é corporação espiritual? Corporação é quando a influência interna começa a se manifestar no comportamento. Não é possessão total, mas já não é apenas influência. Agora existe expressão. 2. A progressão do ataque. O ataque segue um padrão, influência ou radiação, que gera pensamento e depois vira comportamento, ou seja, corporação. Tiago 1:14 e 15 diz que cada um é tentado. Depois, dá à luz o pecado. Primeiro desejo, depois ação. 3. O que começa na mente desce para o corpo. Se não for interrompido, o que você pensa, você passa a fazer. Provérbios 23:7 diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Revelação. A mente define o comportamento. 4. Exemplo bíblico, Caim. Gênesis 4:6 e 7 diz: se procederes bem, o pecado jaz à porta. Caim foi avisado, mas não dominou. Resultado, o que estava dentro se manifestou fora. Ele matou Abel. 5. Exemplo bíblico, Saul. 1 Samuel 18:10 e 11. Saul começa com influência, ciúme e insegurança. Depois tenta matar Davi. Isso é corporação. 6. Exemplo bíblico, Pedro. Mateus 16:23 diz: arreda-te, Satanás. Pedro falou algo que não vinha de Deus, foi influenciado e expressou. 7. Sinais de corporação. Você começa a perceber reações exageradas, palavras que você não controlava, atitudes impulsivas, ira fora do normal, vícios e comportamentos repetitivos. Não é mais só pensamento, já está no comportamento. 8. Áreas mais afetadas. A corporação normalmente atinge emoções, linguagem, reações e hábitos. O inimigo começa a usar áreas da sua vida. 9. A perda de controle parcial. Você ainda tem consciência, mas tem dificuldade de controlar. Isso é perigoso porque a pessoa se arrepende, mas repete. 10. O perigo da continuidade. Se não for tratado, a corporação evolui. Primeiro você age, depois você não consegue parar. E aí, chega no próximo nível. 11. Como quebrar a corporação? Interromper o padrão. Você precisa parar o ciclo, renovação da mente, Romanos 12:2, sem mudar a mente. Não muda o comportamento. Arrependimento profundo não é só pedir perdão, é mudar direção, disciplina espiritual. Oração, jejum e palavra restauram o controle. Autoridade espiritual, você precisa declarar:
Eu não aceito isso na minha vida. 12. Jesus ensina sobre o interior. Mateus 15:19 diz: do coração procedem. O problema não é só o que você faz, é o que está dentro, aplicação pessoal profunda. Analise quais comportamentos você não consegue controlar, onde você repete os mesmos erros, quais reações não condizem com quem você é. Isso pode ser corporação. Exercício prático. Escreva 3 comportamentos que se repetem, 3 situações que te tiram do controle e 3 áreas que você perde força. Agora pergunte: de onde isso começou? Declaração profética. Eu declaro: todo comportamento desalinhado é quebrado, toda força de repetição é cancelada, toda influência que virou ação perde poder. Você volta a ter controle. Ativação espiritual. Ore: Senhor, eu entrego a Ti meus comportamentos, quebra todo o padrão errado, me dá domínio próprio e me ensina a governar minhas ações. Em nome de Jesus, amém. Frase de impacto: quando você não interrompe o pensamento, ele se torna comportamento. Capítulo 8. Possessão. Existe um ponto onde a pessoa não consegue mais controlar. O que começou como influência passou pelo comportamento e agora se tornou domínio. Esse é o nível da possessão. 1. O que é possessão espiritual? Possessão é quando um espírito maligno passa a exercer domínio sobre áreas da vida de uma pessoa. Importante, não é sempre total, existem níveis. 2. Possessão não começa do nada, ninguém acorda possuído. Existe um processo: radiação, corporação e possessão. Sem tratar, evolui. 3. Possessão parcial. Nesse nível, a pessoa ainda tem consciência, mas existem áreas dominadas. Exemplos: ira incontrolável, compulsões, vícios e atitudes repetitivas. A pessoa sabe, mas não consegue parar. 4. Exemplo bíblico: Saul, 1 Samuel 16:14. Saul não perdeu totalmente a consciência, mas era atormentado, possessão parcial ou opressão intensa. 5. Possessão total. Nesse nível, a pessoa perde o controle em certos momentos. Pode haver alteração de voz, força anormal, comportamento extremo, isolamento e autodestruição. 6. Exemplo bíblico: o gadareno. Marcos capítulo 5. Características: vivia isolado, gritava, se feria e tinha força fora do normal. Domínio espiritual intenso. 7. O que os espíritos buscam? Mateus 12:43 diz que anda por lugares áridos. Revelação: espíritos buscam lugar para habitar. O corpo humano se torna esse lugar. 8. A casa vazia é perigo. Mateus 12:44 diz: achando-a vazia. Não basta expulsar, tem que preencher, senão volta pior. 9. Possessão e legalidade. O espírito não entra sem acesso. Existe uma porta: pecado contínuo, acordo, trauma, rejeição ou herança espiritual. Sem tratar isso, não liberta completamente. 10. A pessoa não é o inimigo. Importante separar a pessoa do espírito. Jesus não condenava a pessoa, ele libertava. 11. Como Jesus lidava com possessão. Ele discernia, confrontava, ordenava e expulsava. Marcos 1:25 diz: cala-te e sai dele. Autoridade direta. 12. O poder da libertação. Quando Jesus entra, o domínio cai. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou o poder. A igreja tem autoridade. 13. Após a libertação. Se não houver renovação, alinhamento e disciplina, o problema volta. Aplicação pessoal profunda. Analise. Existe alguma área que você perde o controle? Existem comportamentos que você não consegue parar? Existem ciclos que se repetem? Isso precisa ser tratado. Exercício prático. Escreva áreas de fraqueza, comportamentos repetitivos e situações de perda de controle. Agora pergunte: isso é só emocional ou tem algo espiritual envolvido? Declaração profética. Eu declaro: todo domínio espiritual é quebrado, toda cadeia cai por terra, toda força maligna perde acesso. Você é livre. Ativação espiritual. Ore: Senhor,
Eu renuncio toda influência maligna. Eu quebro todo domínio espiritual sobre a minha vida. Eu declaro que pertenço a Ti e recebo libertação completa. Em nome de Jesus. Amém. Frase de impacto. Quando não se trata a influência, ela se torna domínio. Capítulo 9. Obsessão e opressão espiritual. Existem pessoas que não estão possuídas, mas também não estão livres. Vivem em um estado constante de pressão, mente cansada, emoção oprimida e pensamentos repetitivos. Esse é o nível da obsessão e opressão espiritual. 1. O que é opressão espiritual? Opressão é uma pressão externa constante. Não há domínio total, mas há um peso contínuo. Atos 10:38. Fala em curar a todos os oprimidos do diabo. A pessoa sente peso, tristeza, desânimo e falta de força. 2. O que é obsessão espiritual? Obsessão é quando a mente fica presa em padrões. Não é só pensar, é não conseguir parar de pensar. 2 Coríntios 10:5 fala em levar cativo todo o pensamento. A pessoa fica repetindo ideias, presa em medos, culpa e imaginações. 3. A diferença entre os dois. Opressão é pressão de fora, obsessão é prisão na mente, mas os dois andam juntos. 4. Exemplo bíblico. Saul e Davi. 1 Samuel 18. Saul perseguia Davi sem motivo real, com pensamento fixo. Isso é obsessão. E também tinha angústia e perturbação, que é opressão. 5. Exemplo bíblico. Elias. 1 Reis 19. Depois de uma grande vitória, Elias quer morrer. Isso é forte. Não era possessão, mas era opressão emocional e espiritual. 6. Como isso começa? Não começa do nada. Começa com radiação, que gera pensamento e repetição. Quando não é interrompido, vira obsessão. 7. Sintomas de obsessão e opressão. Pensamentos que não param, medos constantes, culpa exagerada, ansiedade, insônia, tristeza sem causa e sensação de perseguição. A pessoa não descansa. 8. A mente se torna campo de prisão. Revelação. A prisão não está do lado de fora, está dentro. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração. 9. Como o inimigo opera nesse nível? Ele insiste, repete e pressiona até a pessoa acreditar. 10. A importância de discernir. Nem tudo é Deus ou você. Existem influências. 11. Como quebrar opressão e obsessão. Renovação da mente. Romanos 12:2. Rejeitar pensamentos. Você precisa dizer: eu não aceito isso. Alimentar a verdade. Palavra de Deus. Ambiente espiritual. Louvor muda a atmosfera. Descanso em Deus. Mateus 11:28 diz: vinde a mim. 12. Jesus liberta a mente. Ele não trata só o corpo, ele trata a alma. Ele traz paz, alívio e clareza. Aplicação pessoal profunda. Responda: quais pensamentos você não consegue parar? Onde sua mente fica presa? Quando você se sente oprimido, identifique. Exercício prático. Escreva 3 pensamentos repetitivos, 3 medos e 3 situações de pressão. Agora declare o contrário com base na palavra. Declaração profética. Eu declaro: toda opressão cai por terra, toda obsessão é quebrada, toda prisão mental é destruída, sua mente é livre. Ativação espiritual. Ore: Senhor, eu entrego a Ti minha mente. Quebra todo o ciclo de pensamento, remove todo o peso espiritual e me dá paz. Em nome de Jesus. Amém. Frase de impacto. Quando a mente não descansa, algo precisa ser tratado. Capítulo final. O chamado dos guerreiros espirituais. Depois de tudo que você aprendeu, uma pergunta fica: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque entender e não praticar não muda nada. 1. Você não foi chamado para ser vítima. Deus não te chamou para viver sendo atingido. Ele te chamou para governar. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder. Isso não é sugestão, é autoridade liberada. 2. A ignorância era o problema. Antes, você não discernia. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora você sabe o que é radiação, corporação, possessão, opressão e obsessão.
Você não pode mais viver como antes. 3. A responsabilidade agora é sua. Deus revela, mas você decide. Você pode ignorar ou aplicar. 4. Guerreiros não fogem da guerra. Guerreiros discernem, se posicionam, enfrentam e vencem. A batalha não vai parar. Mas você agora sabe lutar. 5. Você foi chamado para libertar outros. Não é só sobre você. Marcos 16:17 diz que expulsarão demônios. Isso é missão. 6. Cuidado com o orgulho espiritual. Quem entende pode se exaltar. Mas lembre, foi isso que derrubou Lúcifer. 7. Mantenha sua vida alinhada. Não basta ter autoridade, tem que ter vida com Deus. Senão, você conhece, mas não sustenta. 8. A guerra começa todos os dias. Todos os dias. Na mente, nas decisões e nos ambientes. Mas agora você não luta mais no escuro. 9. Sua casa precisa ser um ambiente de Deus. Você aprendeu sobre portas, legalidades e influências. Agora, sua casa precisa ter oração, palavra e presença. 10. O maior nível é o governo interior. Revelação final. O maior domínio não é sobre demônios, é sobre você mesmo. Provérbios 16:32. Diz que melhor é o que domina o seu espírito. Aplicação final. Responda. O que você vai mudar a partir de hoje? Quais portas você vai fechar? Qual posicionamento você vai tomar? Não deixe esse livro ser só leitura. Transforme em prática. Declaração profética final. Eu declaro, você está sendo levantado como guerreiro espiritual. Toda cegueira foi quebrada, toda prisão foi exposta. Você não vai mais viver preso. Você não vai mais viver confuso. Você vai governar. Oração final. Senhor, eu recebo esse chamado. Eu me posiciono como guerreiro espiritual. Me dá discernimento, autoridade e sabedoria. Usa minha vida para libertar outros e me guarda em ti. Em nome de Jesus, amém. Frase final do livro. Quem entende o mundo espiritual para de ser vítima e começa a governar. Prinei Mendonça. Escola de Libertação. Batalha Espiritual Avançada.